Graça e paz, amada irmã em Cristo, amado irmão em Cristo. 100% Jesus. Não basta ser apenas 99% Jesus. É preciso que entreguemos toda a nossa vida ao controle, à direção, ao poder do Espírito Santo de Deus. Seja cheia do Espírito Santo de Deus. Viva para agradar a Deus. Seleção e comentários de textos bíblicos. Romanos, no finalzinho do capítulo 2, Paulo falando sobre a circuncisão. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Para ser cristão, é necessário uma transformação dentro do nosso coração. O Espírito Santo nos convence do pecado, nós aceitamos que Jesus morreu por causa do nosso pecado, temos o perdão de Deus, e que Ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo, temos a vida eterna, somos adotados como filhos de Deus. Nós somos cristãos porque o Espírito Santo operou uma mudança dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito. Em nosso espírito, somos justificados, somos santificados pelo sangue de Jesus. E o Espírito Santo continua a obra de santificação na nossa alma, pensamentos, sentimentos e vontade, e no nosso corpo, para que todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, glorifiquem a Deus. Capítulo 3. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Deus escolheu um povo sobre a face da terra, os judeus, e a eles entregou a sua palavra. Minha irmã, meu irmão, a primeira vez que eu li a Bíblia, do início ao fim, eu fiquei horrorizado com o povo judeu. Eu pensei, é o pior povo da face da terra. É o povo mais pecador da face da terra. Mas a segunda vez que eu li a Bíblia do início ao fim, Deus mostrou que eu era pecador igual a eles. Todos somos pecadores. Somos salvos pela graça de Deus, um favor que nós não merecemos. Porque Deus é amor e nos ama apesar de sermos pecadores. O amor de Deus é a maior força do universo. Ele quer salvar a todos os seres humanos. Que importa que alguns dos judeus foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificados nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, porque sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação desses é merecida. Ninguém é justo. Com que concluiremos então? Qual a nossa conclusão? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem sequer um. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus.
todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há sequer nenhum. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseado na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Meu amado, minha amada, é impossível ao ser humano obedecer à lei. A lei de Deus é perfeita. Ela nos foi dada para mostrar a nós o quão pecadores, o quão terrivelmente pecadores nós somos. Mas quando reconhecemos que somos pecadores e aceitamos que Jesus pagou o preço do nosso pecado, seu Espírito Santo vai morar em nós e ele nos capacita a obedecer à lei, a obedecer à palavra de Deus. Pelo poder do Espírito Santo, você pode ser santo. Eu posso ser santo. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sejamos praticantes da palavra de Deus, pois o seu poder mora em nós. O Espírito Santo nos capacita a obedecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A justiça por meio da fé. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Uma melhor tradução desse versículo fica assim: Deus ofereceu Jesus Cristo como sacrifício que desvia a sua ira, removendo o pecado, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos judeus e os incircuncisos gentios. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. É impossível ao homem, por sua capacidade natural, obedecer à lei de Deus. A lei de Deus mostra o quão pecadores nós somos, o quão santo é Deus. O padrão de justiça dele é elevadíssimo, não conseguimos cumpri-lo, não conseguimos obedecer à sua lei. Mas quando ele ofereceu Jesus como seu substituto, como meu substituto, para pagar o preço do nosso pecado, e seu Espírito Santo toca em nós e nós nos arrependemos, nós tomamos consciência de que somos pecadores, nos arrependemos e aceitamos que Jesus morreu por nós, que nós morremos com ele naquela cruz para o pecado e ressuscitamos com ele para a vida eterna, para viver uma vida agradável a Deus em santidade, então nos tornamos filhos de Deus pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus, o poder do Espírito Santo, que nos santifica. Nós somos justificados, tornados aceitáveis para um Deus justo,
tornados santos perante Deus pelo sangue de Jesus. E seu Espírito Santo continua operando em nós para santificar todo o nosso ser. Começou no Espírito, continua na nossa alma e continua no nosso corpo. Que nosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros, perfeitos, santos, para a vinda do Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus!